Olá, meu nome é Márcio Teixeira e o vídeo de hoje é sobre batismo. Esse vídeo ele tem a intenção de ensinar um princípio para aqueles que se converteram recentemente. Se você é uma pessoa que já está no evangelho há muito tempo, já é batizado, velho de guerra, esse vídeo não é para você não. Esse vídeo é para quem acabou de receber a Cristo e quer entender o que significa esse tal de batismo. Ou se você está perambulando aí pela internet e caiu aqui nesse vídeo de batismo, o que é batismo, né, cara? E esse vídeo de hoje, ele está inserido numa série de vídeos que eu faço, que são vídeos mais simples, vamos assim dizer, para aqueles que estão aprendendo os primeiros passos na caminhada da fé cristã, né? Então ele não tem a intenção de ser um vídeo extremamente ortodoxo, profundo, mesmo porque eu não sou ortodoxo em absolutamente nada. Não me considero ortodoxo e não quero ser ortodoxo. Eu quero ser uma pessoa que transmita a palavra de Deus de uma maneira simples para quem quer aprender. Então, se você acabou de se converter, esse vídeo é para você. Segura aí que eu vou mostrar para você o que significa o batismo, um negócio muito simples, muito lindo, muito especial. Bom, o que eu vou estar falando hoje é o que a Bíblia diz, tá? Não é o que eu acredito, ou não é o que o evangélico acredita, ou o que o judeu acredite, ou o que o católico acredite. Não, é o que a Bíblia diz. O meu intuito com isso é convidar você a estudar esse livro aqui. Então, em primeiro lugar e o mais importante, o batismo, ele é um desejo e ordenado por Cristo em um momento muito especial de sua vida. Depois que Jesus ressurgiu e pouco antes dele ascender aos céus, ele deu uma ordem aos seus discípulos, que nós lemos isso no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, que diz o seguinte: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, Jesus, antes de ascender aos céus, ele deu uma ordem aos seus discípulos, ou seja, preguem o evangelho, anunciem a salvação que há na minha pessoa sendo Jesus Cristo, fazendo dessas pessoas, discípulos. Discípulo é aquela pessoa que segue os caminhos do Senhor de perto. Não é um ouvinte, não é só um cara que acha legal. Não, discípulo é aquele que entende a salvação, que entende o que Jesus fez na cruz e segue o Senhor e decide viver a palavra do Senhor e aplicar a palavra do Senhor na sua vida. E seguindo a esse fazer discípulos, tem o batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós lemos os evangelhos, nós lemos que precedendo a Jesus veio um camarada chamado João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus. E eu vou te passar esse rápido histórico para ilustrar o que eu quero dizer a você. O batismo, João Batista, sendo primo de Jesus, ele já conhecia quem Jesus era, ele sabia quem Jesus era da parte de Deus, ele tinha essa revelação, né, de uma maneira muito especial. E ele era alguém que vivia no deserto da Judéia pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Por isso a Bíblia faz uma distinção. Quando você lê a Bíblia de uma maneira mais profunda, você vai estudando, você vai ver que existem diferentes batismos, mas nós estamos falando do batismo de imersão nas águas. E João Batista, ele tinha esse nome porque ele batizava, né? Era o João Batizador. Ele estava no Rio Jordão, ao norte do Mar Morto,
num lugar chamado Betabara, e ali ele batizava as pessoas, e ele pregava a vinda do Messias, que era Jesus Cristo. E ele, ao pregar, ele anunciava e falava para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, da sua vida pecaminosa, para perdão dos seus pecados. Por isso a Bíblia fala do batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento. Então as pessoas desciam as águas do Jordão e João Batista ia lá e se batizava. E Jesus, muito maravilhosamente, foi até João Batista. Daí João Batista falou aquela famosa frase: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? E ali Jesus é batizado pelo seu próprio primo. E é uma passagem fantástica que Jesus tem um diálogo com João Batista, dizendo: olha, João Batista fala, olha, é você que tem que me batizar, não sou eu que vou te batizar. E Jesus vira para ele e fala assim: olha, faça isso para que a lei se cumpra. Isso foi algo que eu demorei para entender, e eu não gostaria de me demorar aqui, mas eu queria chamar a atenção para vocês. Jesus se batizou, mas Jesus não precisava pedir perdão para nada. Ele era puro, ele era inocente, ele não tinha pecado algum. A história de Israel nos ensina que o sumo sacerdote era quem batizava o rei de Israel. Então, quando a gente lê no Antigo Testamento, lá nas Escrituras, a gente vai ler na história de Davi que Samuel, que era o profeta, ele ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Depois ele ungiu Davi, que seria o próximo rei. Então, por uma tradição e por uma questão legal, vamos assim dizer, o verdadeiro rei, ele era batizado pelo verdadeiro sacerdote ou profeta. João Batista, ele era filho de um sacerdote, que o nome dele era Zacarias. A Bíblia nos ensina isso em Lucas capítulo 2. E João Batista, sendo filho desse sacerdote, né, ele batizou Jesus como sendo o futuro rei de Israel, né? Você deve lembrar que Jesus foi morto na cruz, sobre ele tinha lá o rei dos judeus, né? Era uma zombaria, mas no fundo, Jesus era o verdadeiro rei de Israel. Ele sempre foi e continuará sendo para sempre. Então, Jesus estava dizendo para João Batista: olha, para que se cumpra o fato de que o sacerdote verdadeiro da nação tem que batizar o verdadeiro rei, pode me batizar. E foi isso que aconteceu ali no Jordão. Por isso Jesus se batizou. Mas quando eu e você nos batizamos, quando a Bíblia diz aqui, essa ordem que Jesus deu para os discípulos, ide e fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no fundo, essa é uma ordenança que ele deu para aqueles que aceitam Jesus como seu único Salvador, onde existe um simbolismo que ao descer nas águas, o fato de você descer, você morre para as coisas desse mundo, você morre para a sua vida anterior a Cristo, e quando você ergue da água, você ressurge para uma nova vida em Cristo. Então isso é um simbolismo espiritual da decisão que você fez com seus lábios. Isso é uma confissão pública da sua fé em Jesus Cristo, da sua escolha em Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho vergonha, eu não sei. Então, mas aí eu acho que você tem que trabalhar isso dentro do seu coração, porque Jesus, ele não teve vergonha do seu pecado, entendeu? Ele se fez vergonha em seu lugar, para que você vivesse uma vida digna para ele. Ah, mas Márcio, eu vou perder a salvação se eu não me batizar? Não, não perde, você só vai estar desobedecendo a ele, né? Porque ele falou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma desobediência, desobediência é pecado. Eu não vejo isso como uma questão de que você perde salvação. Isso não existe, mas você está desobedecendo uma ordem que o próprio Jesus deu. E eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, o ladrão na cruz, ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve tempo de ir na igreja, não teve tempo de nada, cara, ele só fez a confissão,
mas aquele foi um caso extremo, né? E tem pessoas que morrem, que não são batizadas, elas perdem a salvação? Não, não creio. Mas eu acho que, sabe, quando a gente se converte, quando a gente tem uma experiência com Cristo, aquilo é tão verdadeiro, tão real, que você se batizar é uma honra. Entendeu? É diferente. Não há vergonha para isso. Ah, mas a água joga na cabeça ou tem que mergulhar? Bem, o termo de batismo, né, que a gente lê aqui do grego, ele diz imersão. Existem igrejas, existem denominações no protestantismo, vamos dizer, que não entendem dessa forma, né? Porque lá, como eu falei no Antigo Testamento, Samuel, ele não mergulhou Davi, ele ungiu a cabeça com óleo, né? Ele derramou óleo sobre a cabeça de Davi, que era um simbolismo da unção também que viria sobre ele. Esse é outro vídeo que eu vou falar mais pra frente. Então existe uma diferença, né? A igreja presbiteriana, por exemplo, ela aceita, ela realiza o batismo por aspersão. A igreja batista, adventista, Assembleia de Deus e várias outras, não, entendem que é por imersão. Eu creio e eu entendo e eu respeito todas elas, tá? Mas eu fui batizado por imersão. A Bíblia diz no grego que o termo batismo significa você submergir, né? Você descer as águas. Então, debater qual que é bobagem. O ponto mais importante é: cumpra o que Jesus disse que nós devemos fazer. Batize. Faça essa declaração espiritual. Não tenha vergonha do Evangelho. Declare não só para quem você conhece, declare para o mundo espiritual que você não pertence mais a esse mundo, que você não pertence a Satanás, você agora pertence a Jesus Cristo, Senhor da sua vida. Tá bom? Então é isso aí, eu vou deixar por hoje esse vídeo. Se você quiser conhecer algum outro assunto que eu não tenha falado nessa playlist, fica à vontade, eu vou deixar o link nesse vídeo aqui da playlist sobre os primeiros passos na sua fé, onde você pode conhecer outros vídeos que eu também falo sobre os primeiros passos na fé. Deus te abençoe e até o próximo.